Boa noite, conforme seja a hora que você esteja vendo a postagem desse vídeo. Eu quero ser direto e objetivo com você. Antes de mais nada, eu quero me apresentar. O meu nome é Jaime Viana. Eu sou mais um entre os milhares a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E nesse momento que eu estou falando com você, pela sua generosidade, pela sua atenção, eu quero falar sobre o evangelho da emoção. Você sabe o que é emoção? Emoção é um sentimento, né? Nós somos motivados a chorar pela emoção. Ou seja, aí eu começo a ver com relação à igreja. Quando muitas vezes alguém conta um testemunho triste, as pessoas são motivadas a chorar, porque a emoção os leva a isso. E nessa emoção nós damos glórias a Deus, nós exaltamos o Senhor, dizemos que Ele é grande, que Ele é tremendo. Isso a maioria das pessoas fazem, quem é vivido pela emoção, quem é vivido pelos laços carnais. Mas agora eu quero falar de um outro sentimento. O sentimento da fé, o sentimento da convicção, o sentimento da certeza de que Deus, aquele Deus que operou no passado, continua operando nos dias de hoje. Tem muita gente que precisa ouvir um testemunho triste, um testemunho totalmente melancólico, para poder chorar, para poder se derramar diante de Deus, né? Mas o verdadeiro cristão, aquele que um dia aceitou a Jesus Cristo, aquele que um dia aceitou o sacrifício da cruz, aquele que um dia foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, ele agora sabe que é cidadão dos céus e que os seus pecados ficaram para trás, que aquela cédula, como diz lá Colossenses no capítulo 2, aquela cédula que era contra nós, nos foi cravada lá na cruz, aleluia. Ele não precisa de nada disso. Ele não precisa nem chegar a estar na igreja no meio de um cântico lindo, um cântico que emocione a sua alma, um cântico que emocione o seu ser. Mas ele, por convicção, ele começa a glorificar ao Senhor. Mesmo antes até de chegar à igreja, ele já está glorificando a Deus, porque ele sabe que Deus é espírito e que importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa é a diferença entre o evangelho da emoção e o evangelho da razão, porque Deus é racional. Ninguém pensa que Deus quer levar alguém pela emoção. Se você pensa que você vai a Deus e começa a chorar e se derramar e se espernear e gritar e puxar o seu cabelo, que Deus vai ouvir a sua oração. Deus ouve a oração de um coração contrito, de um coração quebrantado, de um coração convicto de que Ele é o Senhor. Como diz Hebreus 11:6, porque é necessário que todo aquele que se aproxima dEle creia que Ele exista. E Ele é o galardoador, aleluia. Então eu quero dizer a você que até aqui tem buscado a solução para o seu problema e não tem encontrado. Vê se você não está orando pela emoção. Vê se você não está orando pela emoção, não está orando pelo sentimento de achar que Deus vai se comover quando você chorar. Eu quero falar sobre a menor oração da Bíblia. Sabe onde é que está a menor oração da Bíblia? Está no capítulo 14 do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus ele fala o seguinte, que Pedro foi ter com Jesus, quando Jesus disse a ele, vem Pedro, onde é que está essa passagem? A passagem é o seguinte, Jesus estava vindo sobre o mar e os seus discípulos se assombraram quando viram aquilo. E então Jesus disse, não temas que sou eu, não temas que sou eu. Então Pedro disse, se é o Senhor meu, manda que eu vá ter contigo. E Pedro foi ter com Jesus. Pedro foi ter com Jesus. E nos diz que no momento que Pedro deixou de dar ouvido à palavra que Jesus estava dizendo a ele, mas começou a olhar para o mar que cada vez mais crescia diante dele, Pedro começou a naufragar. E aí está a menor oração da Bíblia, não uma oração cheia de subterfúgio, não uma oração cheia de momentos emocionais, porque tu és Deus, tu és tremendo. Tudo isso é atributo de Deus, mas diante do Senhor é aceito quando nós o fazemos em espírito e em verdade. E a menor oração da Bíblia, Pedro disse, Senhor, salva-me, porque eu pereço. Ali estava a sinceridade no orar, ali estava a dedicação, ali estava a certeza, ali estava a esperança. E a resposta divina veio de maneira surpreendente, direta e objetiva. Mas o Senhor disse a ele, Pedro, por que temeis, homem de pouca fé? Então hoje, meu irmão, se você está aqui desse jeito, se você vai para a igreja, vai com problema e volta com problema, se você vai enfermo na igreja e volta enfermo, se você vai de maneira angustiante e volta para casa angustiado do mesmo jeito, se você vai deprimido para a igreja e volta deprimido, alguma coisa está errada. É preciso começar a reconhecer o Senhor em seus caminhos. Deixa Jesus realmente tomar conta de você. Aceita Ele
em espírito e verdade, aceite ao sacrifício de Jesus Cristo, reconhece em todos os seus caminhos, aceite, tome posse e você vai ver que algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. O Espírito Santo vai inundar você, o deserto que está dentro de você vai sumir, vai desaparecer, porque no lugar do deserto Deus vai enviar o dilúvio do Espírito Santo sobre a sua vida. Aleluia! Quanto mais cedo você se conscientizar disso, mais cedo, aleluia, o milagre vai acontecer na sua vida. É o que eu espero. Então aí onde você está, tome a decisão que pode mudar todo esse quadro que você está atravessando. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você que determina quanto tempo vai demorar essa noite na sua vida, porque o milagre, o sol da justiça, a alegria que é o Senhor Jesus, está aí do seu lado. Muito obrigado pela sua atenção. Fica na paz, que o resto a gente corre atrás. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.